Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. É assim mesmo, tá? Apesar de toda essa frase ser atribuída ao furacão literário Conceição Evaristo, no conto A Gente Combinamos de Não Morrer, não foi bem assim que a Conceição disse. Mas com certeza o livro Olhos d'Água é um pacto de resistência. Resiste comigo, bebê? Vamos fazer esse pacto aqui de mindinho? A partir de agora, eu quero te apresentar esse grito de resistência aos horrores do mundo, o livro Olhos d'Água, da vencedora de um dos prêmios mais importantes do mundo, o Prêmio Jabuti, Conceição Evaristo. Eu não só vou te explicar 5 contos do livro, como também vou apontar caminhos para a redação e te mostrar uma introdução que eu fiz usando essa obra. Então, para não se perder nessa montanha de conteúdos aqui, já deixa teu like, compartilha, se inscreve, comenta, porque eu preciso muito de você para continuar resistindo por aqui com literatura. Gente, esse livro é realmente babado, confusão e gritaria. Incomoda muita gente. Vocês acreditam que eu fui censurada no Instagram por causa dele? Sério, eu vou te contar essa fofoca. Eu criei o Irado mais ou menos ali em fevereiro, março de 2020. E meu primeiro post foi sobre o conto A Gente Combinamos de Não Morrer. É desse jeito mesmo, tá? Não tem nenhum erro de língua portuguesa aqui. E aí, eu já deixo aqui a indicação para falar sobre erro da Conceição Evaristo, o vídeo da Carolina, Quarto de Despejo. Nesse vídeo eu falo muito sobre o que a Conceição acha sobre essa ideia de erro, tá? Então A Gente Combinamos de Não Morrer não tem erro. E aí a frase que eu coloquei lá no meu post, que eu tô aqui continuando a fofoca com você, foi assim: A Gente Combinamos de Não Morrer é um pacto de sobrevivência e um grito sobre a dolorosa realidade do genocídio da juventude negra brasileira. Eu acho que isso fez o meu post ser vetado e aí eu não pude patrociná-lo. Ou seja, eu mesma pagar para que o meu post aparecesse para mais pessoas. Enfim, né, gente? Fofoca boa, é fofoca compartilhada, mas eu quero te contar um pouquinho sobre a Conceição antes da gente falar dos contos que estão nesse livro maravilhoso aqui. Vamos lá! Maria Conceição Evaristo de Brito estreou na literatura em 1990, quando publicou seus contos e poesias em Cadernos Negros. Ela foi a primeira a conseguir um diploma universitário na sua família. Nasceu em uma favela de Belo Horizonte, conciliou os estudos com o trabalho de empregada doméstica até concluir o curso normal, que é um curso para ser professor das séries iniciais. Se mudou para o Rio de Janeiro, fez o concurso público, passou e foi cursar letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito maravilhosa. Conceição é a representante de um termo que ela criou, a escrevivência. Segundo a autora, escrevivência é a escrita de um corpo, de uma condição, de uma experiência negra no Brasil. Isso quer dizer que ela escreve de acordo com as suas experiências de vida sendo negra no Brasil. Não é alguém que está falando sobre o negro, é o próprio preto assumindo seu lugar na literatura, colocando em evidência tudo o que sente e passa na sociedade brasileira, sobretudo as mulheres pretas. Nesse livro, a autora diz que escrever é uma maneira de sangrar, e de muito sangrar, muito e muito. Como eu te disse, a obra é de contos, então são várias histórias, uma mais cabeluda do que a outra, que falam sobre o dia a dia do preto, do pobre, do favelado. Vale muito a pena. Vale demais também conferir o prefácio da Heloísa Toller Gomes. Ele é perfeito, gente, sério. Mas eu não vou te contar porque eu quero que você leia com seus próprios olhinhos. Vamos então começar nosso tour pelas histórias da Conceição? É o ônibus da Conceição passando na sua rua, hein? Mas, gente, olha só, eu não vou contar nenhum final das histórias pra vocês, tá? Esses finais aí vocês vão ter de ler. Mas olha, vocês vão se surpreender de verdade. Lê
e me conta depois como foi o impacto com esses contos. História número 1, conto Olhos d'Água. Sim, é o conto que dá nome ao livro. E ele começa com uma frase que me marcou muito quando eu li, que é assim: uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, a personagem acorda e demora a reconhecer que ela está na sua casa. Ela não consegue se lembrar muito bem de como ela chegou ali. Mas aquela pergunta ecoava há muito tempo na sua cabeça, não foi só naquela noite. Nos afazeres do seu dia a dia, ela se questionava acerca da cor dos olhos da mãe, porque ela não conseguia se lembrar de jeito nenhum. No conto, o nome dessa personagem não aparece, mas ela era a primeira de 7 filhas. Teve uma vida muito difícil ao lado de sua mãe e como ela era a filha mais velha, ela passava muito tempo ao lado da mãe e ela sabia cada característica física da sua mãe. Mas e a cor dos olhos? Ela sai da casa da mãe para buscar melhores condições de vida para a própria personagem e para as suas irmãs. Ela ficou anos fora da sua cidade natal, mas ela nunca esqueceu a sua mãe. Então, por que raios ela não se lembrava da cor dos olhos da mãe? Ela larga tudo e volta para a cidade da mãe. De que cor vocês acham que eram os olhos? Bom, nesse conto a gente encontra as seguintes temáticas: a importância da memória, importância da ancestralidade, também fome, miséria que as mulheres negras são submetidas no Brasil. História número 2, conto Duzu Querença. Duzu é uma mendiga e vive em condições precárias. Sua história é bem forte, ela é assim: a menina saiu do interior, ela saiu ainda bem pequena e ela foi para a cidade grande numa viagem de trem com seus pais. O pai de Duzu era pescador e sonhava com um ofício novo, por isso ele foi para a cidade. Ele queria dar um futuro melhor para a filha. Chegando na cidade, o pai encontra uma senhora que empregava meninas. Assim, Duzu poderia estudar e trabalhar. Porque a Duzu era, nas palavras do próprio texto, caprichosa e tinha cabeça para leitura. Só que essa casa que a Duzu foi trabalhar era um local de prostituição. A menina limpava os quartos, lavava, passava as roupas, mas ela acaba por ser enganada por um dos homens que frequentava a casa e ingressa no mundo da prostituição. Ela morou naquela casa por muitos anos e depois foi para outros locais. Conviveu com muita violência, vendo mulheres sendo agredidas e assassinadas. Apanhou muito dos cafetões também. Ela teve 9 filhos e muitos netos, mas 3 eram seus preferidos. Um desses netos é uma menina chamada Querença, por isso o nome do conto ser Duzu Querença. Outro neto muito importante era o Tático, que morreu numa emboscada. Isso foi a morte para Duzu. Aí mesmo que ela se entregou e foi parar nas ruas. A Duzu teve um fim trágico, que eu prometi no início desse vídeo que eu não ia contar. Mas a sua neta, a menina Querença, de apenas 13 anos, aparece como uma esperança. Ela estudava e ensinava as crianças da favela, porque ela acreditava no poder transformador da educação. Esse conto fala sobre pedofilia, invisibilidade dos moradores de rua, violência contra a mulher, feminicídio, desigualdade social, fome, miséria. Então ele cai super bem em redações que explorem esses assuntos. História número 3. Quantos filhos Natalina teve? Eu adoro o nome da personagem principal, Natalina, porque ele já diz muita coisa pra gente, né? Ele te lembra o quê? Natal, nascimento. A história conta sobre as várias gravidezes de Natalina. A primeira foi quando ela ainda tinha 14 anos. Ela odiava a gravidez, odiava se ver estufando, então ela tomou um chá abortivo, mas não adiantou. E Natalina teve o bebê mesmo assim, o que era uma preocupação imensa para a mãe dela, porque
Moravam na casa a mãe, o marido, Natalina e mais 7 irmãos. Então, os primeiros filhos de Natalina, porque ela engravidou mais vezes, foram dados após nascer. O narrador vai contando as histórias sobre essas gravidezes, mas uma das histórias que me chamou a atenção foi uma parecida com o conto de Aia. Natalina trabalhava na casa de um casal. A esposa não podia ter filhos e pediu para que ela transasse com o marido para dar um filho ao casal. Assim foi feito. Ela transou com o patrão e deu o filho a eles. Um dia, Natalina foi expulsa de casa. Um carro seguiu ela, havia homens dentro desse veículo, levaram a Natalina para um local deserto e estupraram a jovem. Aconteceu algo muito grave que eu não posso te contar, ou outra coisa grave, uma outra situação trágica, e a Natalina engravidou. Era sua 4ª gravidez. E era o único filho que ela quis ter na vida. O motivo é impactante, você precisa ler. Esse conto fala sobre estupro, maternidade, gravidez na adolescência, necessidade de educação sexual. Então, caso haja algum tema de redação sobre um desses assuntos, manda ver, cai muito bem. História número 4, o Cooper de Sida. Sida era uma moça que vivia correndo, não só nos exercícios físicos, mas em tudo na vida. Desde criança, ela dizia que as pessoas da sua cidade faziam tudo com muita lerdeza. Ela se muda para o Rio e acha maravilhoso porque tudo é muito rápido, tudo muito corrido. A Sida estava sempre sendo engolida pelas tarefas da cidade grande e tinha tudo cronometrado, sempre correndo de um lado para o outro. Tudo tinha de ser breve, até os amores. Cursos rápidos, estudos, inglês em 6 meses. Olha só que interessante esse trecho do texto. Nada de gastar o tempo curto e raro. É preciso correr para chegar antes. Conseguir a vaga, o lugar ao sol. Pegar a fila pequena no banco, encontrar a lavanderia aberta. Testemunhar a metade da missa, porque o padre era lento. Não tá se identificando com essa correria louca, não, gente? Com esse discurso de estude enquanto eles dormem? Tenha muito cuidado com isso. No decorrer do conto, ela percebe que ela corria todo dia na praia, mas ela não via o mar. Que ela jamais tinha, por exemplo, afundado o pé na areia, que ela não sabia direito como era o rosto das pessoas. Tudo passava despercebido porque ela estava sempre correndo. O final, é claro que eu não te conto, mas é lindo. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês uma introdução que eu fiz com esse conto. Foi uma introdução Enem, então eu utilizei a seguinte estrutura: contextualização, problematização e tese com o projeto textual, ou seja, com os 2 argumentos. O tema dessa introdução que eu fiz era o esgotamento profissional em discussão no século XXI. E a técnica que eu usei para apresentar a contextualização foi a citação direta. Olha só como ficou. Corria o tempo todo, talvez vazar o minguado tempo de viver. O trecho do conto O Cooper de Sida, da escritora Conceição Evaristo, ilustra a rotina de uma mulher que, na corda bamba do tempo, está tentando cumprir uma quantidade descomedida de tarefas profissionais. Contudo, não só na obra, mas também na realidade brasileira do século XXI, há o problema de esgotamento profissional. Pois, assim como a protagonista, os citadinos sentem-se extenuados. Dessa maneira, seja pela velocidade do mundo, seja pelo estresse persistente, o problema da fadiga laboral continua a não ter solução, o que evidencia a discussão da melhoria desse óbice. Ficou maneira, né? História número 5. Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Esse conto, gente, ele vai contar a história de uma menina moradora de favela que um belo dia ela acorda e se vê desesperada porque ela perdeu uma das figurinhas do álbum dela que ela mais gostava, que era a tal da figurinha flor. Ela e a irmã disputavam muito essa figurinha. Então ela sai pela comunidade para procurar a irmã para ver se
a figurinha está com essa irmã. Então ela começa a andar pela comunidade ali e ela não percebe que um tiroteio começa a acontecer. Todo mundo pede para ela se abrigar ali, mas infelizmente as balas perdidas encontram corpos negros e a menina é morta ali naquele tiroteio. Vale muito a pena ver esse conto, ele é muito impactante e traz uma discussão muito atual sobre violência policial. É muito importante a gente refletir sobre esse conto. Gente, olha só, mas o livro ele não é só desgraça não, tá? Ele também é um manifesto de esperança. Se eu fosse você, não deixaria de ler contos muito impressionantes como Ana da Venga, Maria, de Lixão, Lumbiá, Os Amores de Quimbá, Ei Ardoca, A Gente Combinamos de Não Morrer e a esperança do conto que fecha o livro, que é Aleluia, a alegria de nosso povo. Aleluia é a criança que está para nascer e que trará uma alegria muito grande. É a própria esperança, a própria resistência, a alegria em dias melhores, porque eles virão. E a gente pode mudar toda essa realidade contada no livro com as nossas atitudes, no aqui e no agora. Gente, foi muito difícil escolher 5 histórias para falar aqui, mas quem sabe com o teu apoio, essa mulher preta aqui que vos fala consegue trazer mais vídeos. E aí, vamos fazer um pacto de resistência?